Olá, turma! Tudo bem? Na aulinha de hoje nós vamos estudar membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eu sou a doutora Joss e vamos estar juntos aí nesta aula maravilhosa. Objetivos da nossa aulinha: conhecer as estruturas da célula, compreender a formação da membrana plasmática, estudar o citoplasma e estudar o núcleo. Então, membrana plasmática é essa estrutura mais externa da célula, que separa o meio externo do meio interno. O citoplasma é este espaço entre a membrana citoplasmática e a membrana nuclear. Então, nós vamos visualizar esse espaço. E depois, vamos estudar a constituição do núcleo. Bora lá? Um pouquinho aí de evolução, tá? Só para a gente lembrar que seres procariontes não possuem núcleo, seres eucariontes possuem núcleo, né? Então, nós temos núcleo, nós temos mitocôndrias e as plantas têm cloroplastos, né? Os seres fotossintetizantes apresentam cloroplastos. Nós, animais, humanos, apresentamos aí mitocôndrias, nossa fábrica de energia celular. Então, veja que um vírus não é considerado um ser vivente, porque ele é dependente aí de um outro organismo para se reproduzir, tá? Procariontes não possuem uma membrana nuclear que separe o material genético em núcleo, então eles possuem um nucleoide, ok? E esta, né, a membrana nuclear é justamente a principal característica das nossas células, nós eucariontes. Membrana plasmática. A célula ela é envolta pela membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? É uma dupla camada constituída por lipídios, proteínas e carboidratos. Então, em amarelinho, nós temos os lipídios, as proteínas, que podem atravessar completamente a dupla camada ou estar contidas aí apenas em uma das porções, em uma das camadas. Além disso, nós temos aí combinações de moléculas de carboidratos às proteínas ou então aos lipídios. Falando aí de membrana celular, membrana plasmática, né? Nós vamos ver que ela forma compartimentos também dentro da célula, que vai dar origem aí, então às organelas. Além disso, a membrana plasmática forma barreiras com permeabilidade seletiva. O que é isso? Controlar a passagem de íons e moléculas pequenas de dentro para fora ou de fora para dentro. Além disso, essa membrana dá suporte físico para a atividade das enzimas. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. E, além disso, a membrana possibilita o deslocamento de substâncias por dentro do citoplasma. Então, visualize aqui moléculas, né, que vão formar esta membrana plasmática. Então, temos aí os lipídios, tá? Aqui temos algumas moléculas em amarelinho, ó, são moléculas de colesterol que dão estabilidade a essa bicamada. Temos aí, então, as proteínas. Veja as proteínas inseridas ou apenas numa camada ou atravessando as duas camadas. Além disso, nós temos moléculas de carboidratos. Carboidratos são açúcares. Então, a gente chama de glicolipídios quando ela está associada aos lipídios. E glicoproteínas quando elas estão associadas às proteínas. Na estrutura básica de uma bicamada lipídica, duas camadas de lipídios, nós vamos ver o principal lipídio, que é o fosfolipídio. Então, a gente tem um grupamento fosfato ligado aí a uma colina e uma cadeia de ácido graxo. Então, essa partezinha aqui ó, do lipídio, essa bolotinha de colina, ela é hidrofílica. Ela gosta da água. Já as perninhas aqui da cadeia de ácido graxo, ela é hidrofóbica, ela tem medo da água. Por isso que as perninhas se combinam para o meio interno da membrana e as cabecinhas bolotinhas ficam para o lado externo da membrana, que tem contato com água do lado extracelular e contato com água do lado intracelular. Então, aqui a gente tem a formação dessa bicamada fosfolipídica, na porção hidrofóbica e nas porções hidrofílicas. É a mesma coisa quando a gente mistura óleo em água, mas a gente vai ver que o óleo não se mistura à água, óbvio, né?
Então, a gente vai ter ó, as perninhas hidrofóbicas viradas para o óleo e as bolinhas que são hidrofílicas viradas para a água. Quando a gente joga uma gota de detergente aqui, vai formar uma gota de óleo separado da água. Ainda assim, porque essas perninhas hidrofóbicas vão tentar se combinar o máximo possível para não ter contato com a água. Então, aquela combinação que eu falei para vocês, além da bicamada lipídica, nós temos aí glicolipídios e glicoproteínas. São associações de moléculas de carboidratos aos lipídios ou moléculas de carboidrato às proteínas. Quando a gente fala das proteínas, vejam que elas podem atravessar toda a bicamada ou estar apenas de um lado dela. Isso a gente chama de proteínas integrais, aquelas que atravessam, pode atravessar uma única vez ou várias vezes, ou aquelas periféricas, que estão apenas de um lado ou do outro. Okay? Então, observe aqui como é complexa a estrutura dessa bicamada, que vai dar origem, então, à nossa membrana plasmática. Ela vai haver aí uma variabilidade dessas estruturas de acordo com de acordo com a função que aquela célula exerce. Para isso, nós dizemos que é um modelo de mosaico fluido. Por quê? Mosaico porque tem várias constituições, proteínas, lipídios e carboidratos, e ele é fluido por quê? Porque as coisas podem trocar de lugar. As moléculas podem trocar de lugar entre si, ou na mesma camada, ou de camada entre uma camada e outra, tá? Então veja que os lipídios e as proteínas, elas conseguem girar em torno do seu próprio eixo, ela consegue se trocar de lugar e também deslocar lateralmente no plano da própria bicamada. Uma das funções da membrana plasmática é, então, controlar essa permeabilidade. Então, visualize aqui, ó, que para entrar essas moléculas eu preciso de duas amarelinhas e uma rosinha. Se eu não tiver as duas amarelas, a rosa não se encaixa e não acopla aqui. Então, a membrana vai fazer esse controle da quantidade de material que está entrando na célula. Da mesma forma aqui nessa imagem, como a gente visualiza, ó, essa molécula ela tem que se combinar perfeitamente com o encaixe da proteína para que ela atravesse para o outro lado, ou seja, cada proteína funciona como um sistema de chave-fechadura, tá? Essa molécula aqui, como ela é pequenininha e ela se combina com a função aqui dos lipídios de hidrofóbica e hidrofílica, ela consegue atravessar diretamente pela membrana, mas as outras precisam de uma proteína que funciona como um portão para a passagem desse material. Tá? Então, a gente vai ter aí transporte do tipo passivo, que eu não vou gastar nenhuma energia para fazer esse tipo de transporte, e os transportes ativos, que vão precisar, então, aí depender do gasto de energia através da quebra de uma molécula de ATP. Beleza, vimos tudo sobre membrana plasmática. Agora nós vamos visualizar a formação do citoplasma, que é este espaço entre membrana nuclear e membrana plasmática. O citoplasma ele é composto, preenchido, na verdade, por citosol ou matriz citoplasmática. Né? As células eucariontes contêm muitos componentes que estão aqui boiando dentro deste gel, que é o citoplasma. Tá? Então, aí nós vamos observar a formação do núcleo, do retículo endoplasmático, tá? De outras organelas com endomembranas, como, por exemplo, a mitocôndria, lisossomos, peroxissomos, todas essas estruturas aqui observadas aí dentro do citoplasma. O citoplasma é o meio interno da célula. Ele se estende desde o envoltório nuclear até a membrana plasmática. Então, aqui a gente tem uma célula completa, com a membrana plasmática mais externa e a membrana nuclear mais interna. Se eu removo essas duas, né, e removo a constituição do núcleo, tudo isso daqui é o citoplasma, todo o conteúdo celular entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Se eu removo todos esses constituintes que estão aqui dentro, o que vai me sobrar? É o citosol, todo esse conteúdo dentro desse espaço que é o citoplasma, né? Exceto aí as organelas que foram removidas. Ou seja, é um tipo de gel que compõe aí esses espaços que não são aí preenchidos pelas organelas, tá? Vai preencher o citoplasma. O citosol, então,
é um líquido viscoso composto aí por 80% de água e outras substâncias, porque nosso corpo é extremamente composto aí. A molécula de maior predominância é a água, justamente porque precisamos dela para várias inúmeras reações químicas que acontecem no nosso corpo, né? Então, a maioria das reações metabólicas que acontecem na célula é em presença de água. Então, o citoplasma é o espaço entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Já o citosol ou hialoplasma é esse fluido gelatinoso que vai ocupar esse espaço do citoplasma, onde estão inseridas as organelas. Beleza, vamos falar agora sobre o núcleo da célula. O núcleo possui a função de armazenar a informação genética, nossa hereditariedade, né? Nossa molécula que é hereditária, nosso bonito do DNA. Além disso, ele controla também o metabolismo da célula, atua na transcrição de RNA. Eu pego uma molécula de DNA e transcrevo ela numa informação em RNA e também faço duplicação desse DNA durante a síntese aí para divisão celular. Para uma célula mãe se dividir em duas novas células filhas. O núcleo, então, núcleo da célula, ele apresenta duas membranas, duas camadas de membrana, uma mais externa e uma mais interna. Esse espaço entre as duas a gente chama de espaço perinuclear, é o espaço entre as duas membranas. A mais externa, veja que a mais externa, ela é contínua e dá origem aí então ao retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque tem essas bolotinhas que a gente chama eles de ribossomos. Essa membrana, ela é sustentada pela lâmina nuclear, né, que é uma rede de filamentos da membrana interna. Então, vai manter aí o formato característico deste núcleo da célula, dependendo, é claro, de cada tipo celular que a gente estiver observando. Nessa membrana nuclear, nós vamos observar, então, nucleoporinas. Essas nucleoporinas, elas fazem o quê? Elas fazem canais constituído por 8 colunas de proteínas, ó, vejam aqui, as proteínas, 8 colunas de proteínas, formam esse canal, e esse canal ele é controlado justamente por essa porina, né? Além disso, a gente tem essas fibrilas, que são projeções em direção ao nucleoplasma e ao citosol. Essas fibrilas aqui vão fazer aí a comunicação com as moléculas que estão de um lado e vão atravessar para o outro. Essas moléculas vão caminhar sobre essas fibrilas. E essas nucleoporinas controlam, então, a passagem de moléculas de um lado para o outro. Da mesma forma que a gente tem um citosol para preencher o citoplasma, nós temos um nucleoplasma para preencher o núcleo, tá? Então, ele vai preencher esse espaço nuclear, também é constituído por água, ácidos nucleicos, íons e proteínas. Então, esse espaço dentro do núcleo preenchido por nucleoplasma. Ainda nesse nucleoplasma, a gente vai encontrar um nucleolo, a cromatina, que é o DNA, né? Todo aí ativo para transcrição em RNA. O nucleolo é uma região onde acontece a síntese de RNA ribossomal. Lembra que eu falei para vocês que nos retículos endoplasmáticos rugosos a gente vai ter um ribossomo? Esse ribossomo ele é produzido dentro do núcleo. E o nucleolo é onde acontece essa produção. O nucleolo é uma região mais escurecida que a gente consegue observar aí dentro do núcleo. Então, observe aqui, ó, em rosinha, todo o núcleo e nessa porção mais escurecida, o nucleolo. O ribossomo, ele é composto, então, aí de um RNA ribossomal, mais algumas proteínas que vão dar origem aí a essa estrutura tridimensional que funciona no citoplasma. Então, os nucleolos são regiões organizadoras na formação dos ribossomos. Dentro do núcleo, nós vamos encontrar o DNA, ácido desoxirribonucleico, uma dupla fita, e ainda o RNA, que é o ácido ribonucleico, constituído de uma fita simples. Então, temos DNA, este DNA ele é transcrito numa molécula de RNA e depois esse RNA ele é traduzido numa proteína que tem uma função específica no seu corpo.
Além disso, esse DNA precisa ser duplicado para que quando essa célula passe em divisão, ela forneça duas mesmas fitas de DNA, duas moléculas de DNA, uma para cada filha da célula nova. Então, esse é o código genético que a gente chama de dogma central da biologia. O DNA ele se duplica para fazer a divisão celular. Além disso, o DNA a gente transcreve em um RNA e um RNA a gente traduz na formação de uma proteína. Esse DNA contido dentro da célula, ele precisa ser empacotado, formando aí então os cromossomos. Veja que uma molécula de DNA passa por vários níveis de empacotamento, ele vai sendo cada vez mais enrolado, para que todo esse material caiba dentro do núcleo da célula. Então, a molécula de DNA ela é associada a proteínas, e aí forma então a cromatina, durante a intérfase, que é a parte em que a célula está com o metabolismo funcional. Quando ela vai passar para a divisão celular, ela precisa duplicar esse material e ainda compactá-lo, para que metade desses cromossomos vá para uma célula filha e para que a outra metade vá para outra célula filha. Então, dentro do núcleo, em nós humanos, vamos encontrar 46 cromossomos, sendo que 23 veio da sua mãe, 23 vieram do seu pai. Né? Esses cromossomos são uma combinação de DNA mais proteínas empacotadas e noveladas, tá? Além disso, nós temos RNAs do tipo mensageiro, ribossômico, transportador, que são sintetizados dentro do núcleo, saem pelas porinas lá no envoltório nuclear e vão agir aí dentro do citoplasma. Ainda temos o nucleolo, que é essa região que forma aí os ribossomos, e temos vários tipos de proteínas aqui dentro deste nucleolo, desse núcleo, que vão atuar como regulação, promotor ou enzimas, como a DNA polimerase, que copia DNA, e a RNA polimerase, que copia a RNA. E elas são todas produzidas dentro do citosol, mas elas voltam pelas porinas, veja aqui uma porina, uma outra porina aqui, e passam para dentro do núcleo, por onde? Pelo poro nuclear, para fazer a função dela dentro desse núcleo. Ok, visualizamos aí então a parte de núcleo. Vamos falar agora da divisão celular, de mitose e meiose. A mitose acontece em células somáticas, ou seja, a maior parte das células do nosso corpo. Já a meiose, ela só acontece em células do tipo gameta, óvulo, espermatozoide, porque uma célula dará origem a mais células no final dessa divisão. E ainda, esse material genético ele será dividido para as células pela metade. Se eu tenho 2 cromossomos no começo, eu vou ficar com um cromossomo apenas no final. Já na mitose, a gente tem 2 cromossomos no começo, e aí a célula dividida também vai conter aí 2 cromossomos igualzinho no começo, tá? Então, na divisão celular por mitose e meiose, quando isso acontece? Quando o organismo está em crescimento, em processos de cicatrização, durante o rejuvenescimento das camadas celulares, por exemplo, renovação da camada da pele, reprodução dos seres, né? E também em processos cancerígenos, isso também acontece, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, em mitose, a célula se dividiu, passa por um processo de G1, que é quando a célula está em funcional, né, metabolismo funcional. Aí ela vai para a síntese, que é a fase que ela vai duplicar o DNA. G2 ela começa a entrar em mitose, e aí se divide e começa tudo de novo. Este é o ciclo celular. Fases da mitose. Nós temos a prófase, metáfase, anáfase e a telófase. Vamos observar cada uma dessas fases e depois na aula de laboratório também nós visualizaremos essas fases no microscópio. Intérfase é a fase em que a célula não está em divisão, ela está em metabolismo funcional. A partir desse momento, ela entra na fase S, que ela precisa duplicar o material genético dela. E a partir de então que eu tenho esse material duplicado, eu passo para a fase de mitose, iniciando pela prófase. Então, esse material, esse DNA, ele vai ser compactado.
Aí, no final da prófase, a gente já tem, ó, os cromossomos direcionados para cada um dos centríolos. Na metáfase, esses cromossomos estarão perfeitamente na placa equatorial, no meio da célula. Na anáfase, começa então a puxar cada uma desses cromátides para cada um dos lados. E aí, no finalzinho da anáfase, a gente já visualiza, ó, a parte todinha dos cromossomos divididos. E na telófase, já há a citocinese, que é a formação aqui da finalização da membrana plasmática, divisão para cada uma das células. Na prófase, nós vamos observar o quê? A migração dos pares de centríolos para os polos da célula. Centríolos são essas estruturas proteicas aqui existentes no citoplasma que vão puxar depois os cromossomos, cada um para um polo da célula. Então, a gente vai observar, ó, os cromossomos ainda bagunçados, emaranhados dentro da célula. Porque é o início da condensação desses cromossomos. Desaparece então o nucleolo, que é aquela região organizadora dos ribossomos. Começa a haver a ruptura do envoltório nuclear e aí a gente tem a formação desse fuso mitótico. Veja que a membrana nuclear ó, já tem rupturas. Na metáfase, acontece o máximo da condensação desses cromossomos, eles estão bem condensadinhos, tá? Eles estão alinhados nessa placa equatorial da célula, no meio da célula, perfeitamente. Eles já estão fixados aos microtúbulos dos fusos dos cinetócoros para cada cromossomo. O cinetócoro, essa região central aqui, ó, do xizinho, essa cinturinha, tá? Então, os centríolos vão se alinhar aqui, vão puxá-los pelo cinetócoro, ok? Para que cada cromátide é uma perninha aqui do X do cromossomo. Então, cada uma dessas perninhas dessa cromátide vai uma para cada lado. Aí, já na separação dessas cromátides irmãs, então, ó, o cinetócoro, né, através do centríolo, ele vai puxar pelo cinetócoro, pelo meiozinho do cromossomo, cada uma dessas cromátides para um lado do polo da célula. Na anáfase, a gente vai ver uma desesterilização desses cromossomos. Então, eles estavam bem compactados, eles começam a se descompactar. Começa a aparecer aí, reaparecer o nucleolo, a reformar o nucleolo. Começa a reformar também a carioteca, que é a membrana nuclear. E inicia a citocinese, que é a divisão deste citoplasma. Então, eu já tenho material perfeitamente alocado para cada uma das duas novas células filhas. E na telófase, a gente vai observar a finalização dessa divisão celular, tá? Então, é através de um estrangulamento da célula na região do meio da célula, na região equatorial, tá? Então, ela é centrípeta, ela vai da porção mais externa para o meio, ok? Até que essa célula fique totalmente dividida e dê origem a duas novas células filhas. Aqui temos todas as fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, do jeito que a gente observou lá nas aulas de laboratório. Aqui, para vocês visualizarem a animação, ó, acontecendo. Prófase, os centríolos pegam cada um para um lado. Ui, é o famoso ui. Em algumas células, esse processo acontece rapidamente, como a gente visualiza aqui ao lado, tá? Essa aqui é uma mitose acontecendo em tempo real. É isso, pessoal. Essa foi nossa aulinha de hoje.